Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Cuca, a saída do Corinthians e tudo que envolve a condenação do treinador. Vamos falar sobre isso? Pedir aquele ritual de você deixar like, se inscrever no canal e principalmente compartilhar o conteúdo com todo mundo que você gosta do futebol, porque esse vídeo vai ser longo, inclusive, e tem muita coisa para apontar aqui. Inclusive erro da própria imprensa brasileira, erro do jornalismo brasileiro. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos começar então dando a notícia, né? Se você ainda não sabe, o Cuca, depois da classificação do Corinthians na noite de quarta-feira contra o Remo, o Corinthians venceu por 2-0 durante o jogo e ganhou a disputa por pênalti por 5-4. O Cuca foi à sala de entrevistas da Neoquímica Arena e fez um pronunciamento de mais ou menos 5 minutos. E no pronunciamento o Cuca diz que estava deixando o Corinthians após apenas 2 jogos e disse que fazia isso atendendo um pedido da esposa e das filhas, porque a situação estava muito pesada para elas. E com certeza eu imagino que estivesse pesadíssimas, porque a esposa e as filhas do Cuca não têm culpa nenhuma na condenação que ele sofreu, não cumpriu, num caso que já expirou, de agressão sexual a uma menor de idade, na época tinha 13 anos. Elas não têm culpa disso, elas não são culpadas disso, nem a esposa, nem as filhas. E só para pontuar, é grotesco, é vil, é baixo as pessoas irem às redes sociais dessas mulheres e ameaçarem de morte, falarem palavras agressivas, xingarem. Isso é grotesco, isso é baixo, isso é vergonhoso. Repito, nem a esposa, nem as filhas do Cuca têm culpa de nada do que aconteceu lá em 1987 na Suíça. Elas não têm culpa disso. Então, em virtude disso, segundo o Cuca, e ratificado pelo Corinthians depois em nota oficial, ele estava deixando o cargo por conta disso. E também informou, entre outras coisas, que contratou 2 advogados, um advogado e uma advogada, para irem até a Suíça para dar uma olhada ou para tomarem providências com relação ao caso, tá? Isso foi o que o Cuca falou na entrevista coletiva. Era uma situação insustentável para o Cuca, ou para a família do Cuca, acho que também para o Cuca, e para o Corinthians. Embora o Duílio, presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, tenha ido a zona mista e tenha falado que para o Corinthians pediu que ele ficasse, jogadores, as lideranças do elenco pediram para o Cuca ficar, era sim uma situação insustentável para o Corinthians pelo tamanho e pela continuidade das manifestações. Aí pode ter muita gente que pode achar, mas já tinha classificado ontem, se ganhasse mais 2 jogos ia abafar. Eu acho que não, eu acho que nesse caso não, e vou explicar por que ainda no vídeo. Eu fiz um roteirinho, porque como é um tema muito delicado, eu fiz um roteiro aqui e acho que para a gente poder seguir uma cadeia lógica aqui. Então a situação era insustentável e o Cuca, como está aqui na imagem desse vídeo, o Cuca pediu para sair. Fica apenas uma semana, 2 jogos, perdeu para o Goiás, ganhou do Remo e conseguiu uma classificação muito importante para a sequência do ano do Corinthians, tá? Dito isso, o segundo tópico que eu coloquei aqui, Cuca não é a vítima. A gente precisa bater nisso, ratificar isso e falar isso a todo momento, por uma série de situações, em especial a postura do próprio Cuca com relação ao acontecido. O Cuca, ontem, nesse pronunciamento, ele, em vários momentos, externou como se ele estivesse tendo a sua vida terminada, ou tendo a sua vida atrapalhada, ou tendo a sua vida importunada por uma espécie de pessoas com sede de cancelamento. Com todo o carinho ao Cuca, o Cuca está viajando nessa, né? Ninguém tá condenando o Cuca
antecipadamente, muito pelo contrário, estão ratificando uma condenação feita por um tribunal constituído, não é um tribunal de exceção, não é um tribunal de um país autoritário, de uma ditadura, é um tribunal de um dos países com a maior segurança jurídica do mundo. A gente está falando da Suíça, um país onde as pessoas querem botar os seus investimentos, o seu dinheiro, os seus bens, porque lá tem segurança jurídica. Então o Cuca foi condenado, e não antecipadamente. No caso, tudo o que está acontecendo, toda a repercussão desse caso está acontecendo muito, muito, muito tardiamente, porque o Cuca foi condenado em 1989, nós estamos em 2023. Então, assim, o Cuca, a postura do Cuca em toda essa passagem pelo Corinthians, eu não vou nem tratar agora na postura do Cuca desde 1987. A postura do Cuca em toda a passagem dele pelo Corinthians é uma postura de quem não entendeu a gravidade pelo que ele foi condenado e não entendeu como facilmente os argumentos que o Cuca usou poderiam ser refutados. O Cuca, imagino que ele não tenha percebido, mas na entrevista coletiva de apresentação dele no Corinthians, ele, no mínimo, admitiu um crime. Porque quando ele diz assim, o meu erro foi estar no quarto na hora que aconteceu o ato. Olha, se você está num quarto em que uma criança de 13 anos está sofrendo uma agressão sexual e você não fez nada, você cometeu um crime. Eu não sei se sou eu que tenho que avisar isso ao Cuca. Eu não sei se ele tem uma assessoria jurídica que pudesse ter avisado ele antes. Mas ao falar isso, ele já admitiu um crime. Porque se você está num ambiente onde está acontecendo um crime, e um crime de ordem sexual contra uma criança de 13 anos de idade, se você não intervém, você cometeu um crime junto. Então, no mínimo, ele cometeu um crime de não ter feito nada. Perfeito. Então, esse é o primeiro. E isso ele falou. Depois ele continua dizendo, na entrevista de apresentação, que a vítima, a menina suíça, nunca o reconheceu. Nunca o reconheceu. E ele fecha ali dizendo que ele não entende por que estavam nesse movimento, e aí ele cita ontem ele cita que acabar com a minha vida. Então, assim, toda a postura do Cuca, ela é uma postura muito ruim. Ela é uma postura de quem até hoje não entendeu a gravidade do que ele fez. Ainda que fosse verdade que a única participação dele foi estar no quarto na hora do acontecido, ele já teria cometido um crime. Ele já cometeu um crime ali. Porque se você está num ambiente em que está acontecendo uma agressão sexual contra uma criança, você tem obrigação de impedir. Você tem obrigação de tomar partido e impedir. Porque senão você está sendo conivente. Ou no mínimo você tem obrigação de ligar para a força policial para tomar uma atitude. Se você falar, não vou me meter porque eu sofro risco também, você tem no mínimo obrigação de chamar a força policial. Então, assim, a postura do Cuca foi... Toda a passagem dele de 7 dias pelo Corinthians foi muito ruim. E aí, e piorou ainda quando, 2 dias atrás, o UOL entrou em contato com o advogado da vítima, lá no final dos anos 90, o advogado que defendeu a vítima e que trabalhou no processo para condenar os 4 jogadores brasileiros, entre eles o Cuca. O UOL entrou em contato com ele e ele facilmente derrubou todas as argumentações, toda a linha de argumentação do Cuca. Porque o advogado diz, o Cuca, a vítima sim reconheceu o Cuca durante todo o processo, isso foi o que o advogado falou, e que foi encontrado sêmen do Cuca
foi recolhido sêmen do Cuca na vítima. Então, assim, em 2 dias, em 5 dias, caiu por terra toda a argumentação do Cuca de que ele não tinha nenhuma participação no ato, a não ser não ter feito nada enquanto o ato acontecia. E, repito, o advogado da vítima, eu não sei nem se ele milita ainda como advogado, não sei, enfim. Mas esse é a típica informação que um advogado não poderia mentir, porque ele facilmente seria desmentido pelos autos. Ainda que corra em segredo de justiça lá na Suíça, você dizer que a vítima reconheceu um suspeito sendo mentira, isso facilmente seria derrubado. E tanto é que o Estado de São Paulo entrou em contato com o tribunal que condenou os 4 jogadores brasileiros, e o tribunal disse que não poderia dar detalhes porque o caso ainda tem segredo de justiça atrelado a ele, mas ele confirmou que todas as informações que estavam no jornal Der Bund da época, o jornal que noticiou o caso, tudo que está lá bate com o que está no processo. Então, assim, caiu por terra toda a argumentação do Cuca. Então, assim, o Cuca não é a vítima nesse caso. O Cuca foi muito mal, trazendo à baila uma informação que não é verdadeira, que a vítima nunca o reconheceu. Essa informação não é verdade. Confirmada pelo tribunal que condenou os 4 jogadores brasileiros. E o Cuca, nesse processo, admitiu que ele cometeu um crime, que era o de não impedir o ato. Então, assim, é uma postura muito ruim. É uma postura de quem, até hoje, não consegue entender a gravidade, a crueldade, a perplexidade do ato que ele cometeu, ou o ato que ele foi condenado por ter cometido em 1987. Tem um outro ponto aqui, que o Duílio não foi perguntado ontem, e eu acho que ele deveria ter sido perguntado, porque o Duílio Monteiro Alves diz textualmente que o Corinthians fez uma investigação e que com essa investigação o clube chegou à conclusão de que o Cuca era inocente e de que o clube, não sei se ele chegou à conclusão que o Cuca era inocente, mas vou refazer, ele chegou à conclusão de que era plenamente possível acreditar que o Cuca era inocente e que por isso que ele foi contratado. Eu acho que o Duílio deveria vir a público dar detalhes dessa investigação, né? O que foi essa investigação? Porque essa investigação ruiu com 4 dias, com 5 dias. E ruiu de uma maneira simples. O UOL entrou em contato com um advogado e a lista de argumentação caiu. Então, assim, o Cuca não é vítima. Isso é importante ser dito. 2, terceiro ponto. Por que, na vez do Corinthians, criaram uma celeuma em relação a isso? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta, inclusive, ela é desnecessária. Mas eu vou respondê-la aqui. Eu vou respondê-la aqui porque eu acho que o clubismo não pode ser fator nesse debate. Esse debate ele é muito maior do que clubismo. Ele é muito maior do que o clubismo. E você não pode trazer o clubismo como por que na vez do Corinthians? Mas, enfim, mesmo assim eu vou responder. E são 3 pontos básicos. O primeiro, o mundo evoluiu, o mundo tem evoluído, as sociedades têm evoluído, algumas. A sociedade brasileira tem evoluído e lidado de uma maneira mais próxima do que tem que ser com casos de agressão sexual a mulheres. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a condenação do Robinho
recentemente, coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela modificou a forma como esse tema está sendo tratado no futebol brasileiro, em especial, né? Essa condenação, o Robinho foi condenado, também transitado em julgado na Itália, por agressão sexual a uma jovem albanesa em Milão. Então, assim, isso modificou. Tanto é que o Robinho seria contratado por alguns clubes e a reação a isso fez com que as contratações não acontecessem. Já foi uma mudança em relação ao que era. Já foi uma mudança em relação na forma como você lidava com agressões ou com questões de violência contra a mulher fora do campo. Era quase como se falasse, do campo para fora o clube não está nem aí, o clube não quer saber. Então, a condenação do Robinho modificou isso. E terceiro ponto, a postura histórica do Corinthians. A postura histórica do Corinthians de se preocupar com causas sociais que normalmente não são preocupações de clubes dentro do futebol, em especial o futebol brasileiro. O Corinthians tem essa postura há muito tempo. É só a gente lembrar, primeira metade dos anos 80, a participação do Corinthians no processo de direta já, democracia corintiana, processo de reabertura do país. O Corinthians fez questão de se meter nisso. E de lá para cá o Corinthians tem essas pautas como uma prioridade para o clube. Inclusive o movimento, que no dia da apresentação, olha só, no dia da apresentação o Cuca não sabia nem o nome do movimento. Ele teve que ir olhar no papel e se enrolou todo para falar o respeito às minas. Então, assim, um clube que tem essa postura, ao anunciar um treinador com esse histórico, ele assumiu para si uma postura de um combate maior. Mas pega a carreira do Cuca e vê lá quando isso foi fator. De fato, esse é uma questão. E que foi também evoluindo, talvez muito mais lento do que deveria, do que antes. Por exemplo, quando o Cuca volta para o Santos, em 2020, e que faz um excelente trabalho com o Santos, diga-se, só para pontuar aqui, para ver que a coisa é possível você avaliar as questões, você ali já tinha um incômodo com o caso e alguns veículos, em especial algumas jornalistas mulheres, e eu vou falar do jornalismo no próximo tópico, algumas jornalistas mulheres pontuavam isso sobre essa questão, mas de forma tímida, não tinha coro. Quando ele voltou ao Galo, também foi falado na chegada, e aí acho que no Galo ficou muito claro que os resultados esportivos, ainda mais num ano em que o Galo quase fez uma tríplice coroa, uma tríplice coroa europeia, né, de Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, acho que os resultados acabaram abafando isso, mas ali houve ali uma reclamação desse ponto da condenação e que não tinha havido. No ano passado, o Cuca era cotado para assumir o Flamengo. O Cuca estava ali, o nome dele circulou no departamento de futebol. E uma reação forte de torcedores em mídia social destacando esse ponto contribuiu para que não houvesse sequência. Então, assim, isso foi acontecendo e redundou no Corinthians agora por esse ponto. A postura do Corinthians suscitou. Então, se você está vendo o vídeo perguntando por que na vez do Corinthians? Por causa desses 3 pontos. Aí sempre é aquele negócio, quando muda na sua vez, pode ficar uma sensação de injustiça, mas uma hora tem que mudar, né? Uma hora tem que mudar. Então, esse é um ponto. E aí eu chego no quarto tópico que eu separei, que é o erro da imprensa brasileira, o erro do jornalismo brasileiro. E aí tá todo mundo incluído nessa. Todo mundo que militou no jornalismo de 1987 até semana passada,
incluindo eu, nós falhamos, nós erramos, nós fizemos o nosso trabalho de uma maneira merda, falando no popular. Por quê? Porque esse caso é de 1987. Esse caso ficou esquecido durante quase 40 anos. Esse caso não trouxe nenhum tipo de repercussão nem para o Cuca, nenhum tipo de consequência, nem para o Cuca, nem para os outros 3 envolvidos, condenados, durante 30 e tal de anos. Nenhuma consequência. O Henrique, o zagueiro, que também foi condenado, jogou no Corinthians, no meio dos anos 90, jogou e foi campeão pelo Corinthians, muito tempo. Então, assim, isso não trouxe nenhuma consequência. E todos os elementos estavam lá. Todos os elementos estavam lá. O jornal Der Bund, ele traz tudo que o UOL confirmou com o advogado da vítima. Atenção. Tudo que o UOL confirmou com o advogado da vítima, que tiraram completamente a sustentação para o Cuca seguir no Corinthians, que tinha sêmen do Cuca na vítima, que a vítima reconheceu o Cuca sim, que eles foram condenados por se relacionarem com uma menor de idade. Tudo isso estava na reportagem do Der Bund de 1989. Isso está na reportagem, não foi nada de novo. O UOL fez apenas o que todos nós jornalistas não tivemos competência, /coragem, /interesse, alguma coisa para fazer. Na ocasião, para fazer em 1989, quando saiu a sentença. Então, assim, o grande derrotado desse episódio é o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro é o grande derrotado do episódio da condenação do Cuca. Porque o jornalismo brasileiro fez uma merda de trabalho durante 40 anos. E é tão simples isso. Ah, mas não tinha internet. Você tinha telex, você tinha telefone, você tinha um avião. Você poderia pegar um avião e ir até a Suíça. Um trabalho de merda. Então a gente tem que fazer autocrítica. O trabalho do jornalismo brasileiro nesse caso foi vergonhoso. E por que foi vergonhoso? Por quê? Porque o jornalismo brasileiro, como quase tudo na sociedade brasileira à época e ainda hoje, ele é um jornalismo feito basicamente por homens. Ainda bem que nós temos muitas mulheres agora militando no jornalismo, isso é saudável demais, mas basicamente é um jornalismo feito por homens, sendo comandado por homens e feito para homens. Basicamente é essa a questão. É um jornalismo que os homens estão na cadeia de comando, estão na operação e estão no consumo. Por isso que é muito salutar e por isso que a gente tem que chamar a atenção e aplaudir a postura de várias jornalistas mulheres que bateram e batem e seguem na tecla de casos como esse, no caso como o Robinho, no caso como o Cuca e vários outros. A matriz do problema está aí. É um jornalismo ainda feito por homens comandando, homens operando e homens consumindo, basicamente. Eu não quero nem lembrar publicações da época, e só para você fazer a minha culpa, em 1987 eu não era jornalista, em 1987 eu tinha 11, 12 anos de idade, mas eu li toda essa reportagem porque eu tinha coleção da Placar, e a Placar foi uma das que falou muito sobre isso. E nas reportagens, não só da Placar, da Folha, do Zero Hora, há ali um processo vicioso de se descredibilizar a vítima, de se minimizar os gravíssimos atos cometidos, de se questionar se aquilo aconteceu mesmo, de se questionar
o que uma criança, uma garota de 13 anos estava indo fazer em quarto de jogador quando ela foi porque os jogadores falaram, vamos lá para pegar a camisa. É quase quando o discurso que ainda é presente na sociedade brasileira de ela foi violentada porque estava com saia curta. E isso presente nas reportagens. É só você pegar e ler. E por isso que o caso ficou 35 anos adormecido. É culpa nossa, da imprensa. É culpa nossa, jornalismo. Repito, o jornalismo brasileiro fez um trabalho merda nesse caso. Né? O que você vai dizer? Não tem outra coisa para dizer. Tava tudo lá. Você pega o jornal de 1989 e está lá. Tudo isso que o advogado falou com o UOL. O UOL acabou recebendo os devidos e merecidos créditos, mas o que o UOL fez é o que qualquer veículo de imprensa deveria ter feito com 35 anos de atraso. Então, não tenho o que dizer. É um trabalho merda. E dentro dessa visão de que nós vivemos numa sociedade eminentemente machista, numa sociedade que relativiza uma acusação de uma agressão feita por uma mulher, sempre. E aí fica a pergunta, por que agora? Muita gente está se falando, por que se falou nisso agora? O Cuca treinou o Fluminense em 2009 e ninguém falou nada. O Cuca treinou o Flamengo em 2005 e 2009 também, ninguém falou nada. O Cuca treinou o Palmeiras em 2016, 2018, ninguém falou nada. O Cuca treinou o São Paulo em 2020, ninguém falou nada. O Cuca passou pelo Santos, ninguém falou nada. Eu já expliquei isso ao longo do vídeo, mas por que a gente não inverte a frase e diz, em vez do por que agora, ainda bem que foi agora? É melhor fazer isso com 35 anos de atraso do que 40 anos de atraso, do que 50 anos de atraso. Então, o pensamento aqui é, ainda bem que está sendo agora. É muito a frase feita, o ditado popular, do antes tarde do que nunca. Isso tem que ser comemorado. E para fechar, dentro da noção do machismo vigente, e o futebol ainda é um ambiente completamente machista, você tem a postura da entrevista coletiva de ontem do Roger Guedes, que foi lamentável. Lamentável, para dizer o mínimo. O Roger Guedes foi entre a zona mista. Tem que lembrar, os jogadores do Corinthians fizeram um papelão bem constrangedor de terminar a classificação e lá apontar para o Cuca para abraçar o Cuca. Hoje, agora, eu acho que você tem um viés ali de que era uma despedida, talvez amenize um pouco, mas, no geral, é um papel muito constrangedor. E depois o Roger Guedes foi para a entrevista coletiva e, para mim, ele deu uma entrevista na zona mista, uma das entrevistas mais constrangedoras que eu já vi e que me lembro, porque realmente não dá. O Roger Guedes quis dizer que o Cuca está sendo cancelado pelo Tribunal da Internet. Desculpa, Roger Guedes, você não tem nenhuma noção do que você está falando. O Cuca foi condenado por um tribunal instituído com um ordenamento jurídico claro de um dos países em que é conhecido pela segurança jurídica, que é a Suíça. Então você está falando uma bobagem. Dizer que querem acabar com a vida do Cuca, ninguém quer acabar com a vida do Cuca. Quase que o Cuca e os outros 3 jogadores acabaram com a vida de uma criança de 13 anos. Né? Que inclusive o advogado chegou a dizer que a menina, em algum momento dessa trajetória, ela chegou a atentar contra a própria vida. Ele chegou a fazer uma equiparação desse caso com a acusação que a Nájila fez ao Neymar e que depois, com toda a clareza, o Neymar provou que era mentira. Desculpa, Roger Guedes, você está falando uma grande bobagem. Porque
O Neymar, ele provou que aquilo era mentira durante a investigação. O Neymar nunca sequer, se eu não me engano, nunca houve nem inquérito contra o Neymar. O Neymar não foi nem processado, nem julgado, nem condenado, porque antes disso, as investigações mostraram que o Neymar que a Nájila não falava a verdade no caso. Não é o que aconteceu com o Cuca. O Cuca foi julgado, ainda que a revelia, é verdade, então assim, que é uma decisão muito, 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 muito questionável, porque se o Cuca entendia em 1987, entendia que ele não fez nada, como ele ainda entende hoje, em 2023, se ele entendia em 1987, como que você vai deixar você ser julgado à revelia? Gente do céu! Gente do céu! Se você tem convicção que você é inocente, você vai ser deixado, se você ser julgado à revelia. Ah, eu não tinha dinheiro. Até possível que seja verdade, né? Em 1987, os salários não eram nessa monta que são hoje, mas jogando no Grêmio, jogando num clube grande, você não conseguir pegar um empréstimo que seja para você se defender de algo que, no seu entendimento, você não tem nenhuma culpa, você é inocente. Então, assim, Roger Guedes, você foi muito mal na entrevista, muito mal. Você poderia, como falou, e que eu imagino que seja verdade, que o Cuca é excelente com o grupo, que o Cuca ele até cita, o Cuca é como se fosse um pai para mim, o Roger Guedes cita isso. Você poderia até falar sobre isso, porque isso conta a sua relação com o Cuca. Você não teria nenhum problema você falar isso. Agora, você querer dizer que o Cuca está sendo condenado pelo tribunal da internet, isso é uma barbaridade, Roger Guedes. Você devia chegar hoje em casa e conversar com algumas pessoas, ligar para alguém, ligar para um advogado, ligar para um amigo e rever o que você falou. A sua entrevista ela é constrangedora. Enfim, vídeo de 30 e tantos minutos. Não vou mais falar sobre o tema, né? Acho que o futuro do Cuca, eu acho que eu não vejo o Cuca trabalhando mais no futebol brasileiro. Eu não vejo mais condição do Cuca trabalhar no futebol brasileiro. Ainda mais ele assumindo o cargo e pedindo para sair 2 jogos depois. Acho que agora qualquer clube que ele assuma, dentro das 3 razões que eu falei lá no terceiro tópico desse vídeo, em qualquer clube que ele assuma, o barulho será assim, mesmo a gente sabendo que o Corinthians é um clube as repercussões sempre são muito grandes, muito maiores do que é na média. Eu acho que nenhum clube, não sei se o Cuca ainda quer ser treinador, mas acho que no Brasil acho que ele não conseguirá. Acho que ele acho que talvez, sei lá, em alguns países, como a Arábia, como China, talvez, mas acho que no Brasil não. E para fechar, assim, o Cuca chegou a dizer na entrevista coletiva de apresentação que ele não tinha que pedir desculpa para ninguém. Isso para mim, assim, é muito triste, porque de fato o Cuca acha que ele não errou. Porque toda vez que a gente acha que errou, a gente pede desculpa, né? E o Cuca diz que ele não tem que pedir desculpa para ninguém. Acho que isso deixa a situação ainda mais triste, mais feia. Porque, no mínimo, ele deveria ter pedido desculpa pelo que ele admitiu que fez, que é uma conivência com o ato por estar no quarto e não fazer nada. É isso, cara. Quero te ouvir, o tema é delicado, eu sei que vai ter um montão de gente que vai querer xingar, vai dizer, enfim. A caixa de comentários está aqui, eu não excluo comentário, eu não censuro ninguém, então tá aí, se você quiser passar a sua vergonha e escrever aqui na caixa de comentário, é seu direito, não vou ficar aqui regulando ninguém,
Eu não trabalho com censura aqui no meu canal, mas era isso que eu tinha para dizer. Se você quiser debater e jogar no alto nível, eu debato no alto nível aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual é like, se inscreve, sininho das notificações e compartilha o vídeo aí no seu grupo de futebol. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.